E aí, para a gente encerrar, essa aqui é uma dica que não está no AVA, tá? Tudo que eu falei até agora está no manual de TCC, tá? O tutor pode tirar as dúvidas para vocês, tá? Mas os principais erros é aquilo que a gente tem que ter em mente enquanto estamos desenvolvendo esse projeto, essa parte da componente de TCC, beleza? O primeiro deles é o formato errado. Isso acontece muito ainda. Então, você fez o seu arquivo, salva ele em Word, salva ele em DocX, tá? Se você não usa o Word, você usa o OpenOffice ou um outro software de edição de texto, não tem problema, todos eles salvam em Doc, tá? Alguns deles até salvam em DocX, mas salvem corretamente não só o formato dele, mas também o nome dele. Então coloquem seu nome e sobrenome e qual é a atividade que você está desenvolvendo ali. Então se você estiver entregando só o tema escolhido dos objetivos gerais específicos, vai ser atividade 1 do TCC1, então você coloca ali. Ah, meu nome é José Silva, atividade 1. Até se você quiser colocar um underline e colocar TCC1, ok. Não precisa, porque você já vai anexar ele na componente TCC1. Mas se você estiver fazendo os dois, pode ser interessante. Por quê? Para você não se perder, tá? Às vezes acontece da pessoa postar também o arquivo errado. O segundo erro muito comum é plágio, pessoal. Isso pega e isso zera. Não tem nem o que discutir, tá? Vai chegar e falar... o meu tutor pegou plágio e tenho chance de repostar, tenho chance de refazer. Você vai ter desde que tenha postado com antecedência, igual eu falei no cronograma. Se não, zero, tá? Não tem o que discutir. Plágio é como se você pegasse a obra de alguém e desse Ctrl+C, Ctrl+V. Não foi você que fez aquele trabalho, tá? Então você tem que tomar muito cuidado. Outra coisa que eu deixo daí como dica é o seguinte, evitar de fazer grandes cópias de texto. Querendo ou não, muitos não têm a facilidade de escrever e às vezes não despende um tempo para escrever. E é importante, tá? Cada vez mais está sendo exigido isso, tanto a parte de leitura quanto de escrita e comunicação com texto dos profissionais de engenharia. E é importante você ter essa noção porque você começa a evitar de copiar grandes trechos de texto e com isso, se você deixa de copiar grandes trechos, a tendência sua é que o plágio não ocorra, tá bom? Então você consegue ter uma estrutura melhor. Vamos falar um pouquinho daí do CopySpider, eu citei anteriormente, mas o CopySpider é um aplicativo, um software que é utilizado para mensurar o quanto de plágio tem naquele seu texto. O que eu recomendo? Baixar a cópia gratuita e sempre fazer análise do seu texto antes de enviar para o tutor. Então você terminou ele, ajustou, falou, tá bonitinho, estou lá 10, 15 dias úteis antes do prazo final, vou mandar para o meu tutor. O que eu posso fazer? Já passo o CopySpider de antemão. Poxa, deu 15% de plágio. Aí você vai olhar no relatório dele lá, vai ter destacado em vermelho quais os trechos que deram plágio. Então com isso te facilita a vida, você consegue naquele trecho específico e reescrever ele. Então veja que você consegue ganhar um tempo e vou além. Você já fazendo isso, você já poupa uma correção adicional. Por quê? Se mesmo que você mande com antecedência para o tutor, ele vai te mandar e você vai ter que fazer isso correndo para mandar novamente antes do prazo final daquela atividade. Então com isso você ganha tempo, tá? Uma gestão do tempo bem correta. Ele vai te mandar, você vai ver que às vezes a nota já vai vir bem alta, então você só vai refinar um pouquinho para às vezes atingir até a excelência, ou seja, atingir a pontuação máxima naquela componente ali naquela atividade. Isso é bem importante. Aqui tem algumas dicas, tá? Isso está no manual também. Então, sempre que utilizarem referências dentro do seu texto, colocar na parte de referências bibliográficas que está no final, né? Sempre indicar lá. E sempre citar. Então, sempre colocar dentro do texto, né? Entre parênteses, entre aspas, enfim, né? Vai ter lá a normativa da BNT para vocês seguirem. Você tem que falar assim, olha, não fui eu que falei isso, foi um outro autor, mas eu pesquisei e estou usando isso como base para desenvolvimento do meu trabalho, perfeito? Depois aqui tem algumas dicas que estão fora do manual de vocês, tá? No caso aqui, tem uma ferramenta da Universidade Federal, se não me engano, de Santa Catarina, ela chama MORE, Mecanismo Online de Referências. Aqui você consegue, no menu da esquerda, você consegue selecionar que tipo de referência você está trabalhando ali. Ele abre para você um formulário. Então você coloca o nome do autor, o fascículo, o volume, a cidade, a data, o link online se tiver, né? Tudo bonitinho. Depois você clica em gerar referência. Ele já gera para você a referência na BNT. Então olha que prático, né? Antigamente a gente tinha que fazer isso tudo na mão. Então hoje é muito mais prático da gente fazer isso. Tá bom? É uma dica para vocês conseguem ganhar tempo. Especialmente porque muitos tutores pedem um mínimo de referenciação. Então pelo menos 10 referências, pelo menos 15 referências. Então vocês vão ter que ler de 10 a 15 até 20 textos para você tirar a informação dali e realmente construir o seu trabalho de conclusão de curso, beleza? Importante também, perda de prazo. Isso também é um erro muito comum. Tanto na questão de perder o primeiro prazo, ou seja,
perdi a entrega da atividade, zerou. Quanto também você perder a questão da correção. A correção, como que ela funciona? Você postou hoje, o tutor tem até 7 dias úteis a contar da data de hoje. Veja que são 7 dias úteis. Então são dias, né? São dias que não são feriados. Se tiver feriado no meio da semana, sábado e domingo, não conta, tá bom? Ele vai ter 7 dias úteis para corrigir e te mandar o arquivo do quê? O arquivo do feedback, que eu comentei anteriormente. Então, a partir do momento que ele te mandou esse arquivo, você vai e faz a correção. Ah, eu postei e o tutor corrigiu. Eu postei antes dos 7 dias, né? Digamos assim, eu postei com 5 dias úteis, 4 dias úteis, né? Eu postei com um tempo muito apertado. Ele corrigiu em 1, 2 dias e me deu a devolutiva, mas não reabriu. O tutor não é obrigado a reabrir, gente, tá? Os 7 dias úteis ele é. Se você postou com 7 dias úteis e ele não reabriu, aí você tem que me avisar para que eu realmente entre em contato. Às vezes, a questão da demanda, ele tem muitos alunos, às vezes tem tutor que tem 100 alunos para um tutor só, então começa a chegar um volume grande de trabalho, ele vai passando no Copilot, ele vai analisando os trabalhos, mas às vezes ele esquece de reabrir algum aluno. Então, acontece. Vem com a gente, eu junto lá, faço os prints bonitinho, mando. Geralmente 1 dia, 2 dias depois é realizada a análise. Se realmente for verificado que foi um erro do tutor, eles reabrem, não tem problema algum, tá bom? A gente consegue fazer um meio de campo aí para vocês. Outra dica bem legal também, pessoal, muitos alunos utilizam só texto no TCC. Eu vou dar uma dica para vocês. Engenheiro tem que gostar de número. Então, engenheiro tem que gostar de gráficos, de tabelas, de quadros. São os resultados, a maneira como você está realmente demonstrando aquele resultado. Então, se você consegue mostrar um ganho de desempenho, uma potência da energia solar ao longo do dia, de maneira gráfica, muitas vezes você poupa não só a escrita, mas também você consegue escrever melhor. O que eu quero dizer com isso? Você consegue colocar, às vezes, um gráfico e, através da explicação daquele gráfico, o seu texto ele fica muito mais rico. Então, você consegue explicar, olha, você vê aqui que no ano tal, a quantidade de energia solar aqui no Brasil era pouca, o pessoal não tinha em casa e agora já está aumentando. Será que foi por causa da lei e tal? Ou será que é porque o pessoal está se conscientizando? Ou porque é barato? Né? Então, tudo isso você consegue discutir, beleza? Isso é bem importante. Outra dica que eu dou também é o seguinte: lê alguma coisa bacana, já anota o nome da referência, já anota o volume, já anota o site e vai construindo, pode ser no próprio Word a parte do seu TCC. Cada página é uma referência, você vai colocar lá definições, você pode até já fazer a referência de antemão e deixar ela pronta. Porque na hora que você for escrever, na hora que você for colocar isso no texto, fica muito mais fácil. Você já tem mais ou menos o que você escreveu ali. Até você já pode nem só copiar o que está escrito na referência, mas você já reescrever ao seu modo. Então veja que você consegue ganhar tempo também na hora que você for passar para o modelo final, tá bom? Isso aí só para a gente encerrar algumas dicas finais. Então sempre escreva e releia o que você escreveu. A gente tem muito caso ainda de... Por exemplo, eu sempre pego às vezes casos que é o seguinte: escrevi uma frase e escrevo outra frase e escrevo outra frase. Então você vai colocando vários conectivos e daí a frase fica até sem sentido, né? Ele vai ficar com E, depois um outro E, não tem vírgula, né? Falta conectivo às vezes, tá? São frases que era para ter ponto final e foram escritas juntas. Parágrafos muito grandes também, então sem ponto, sem continuação, sem pular um parágrafo. Então parágrafos muito longos que poderiam ser quebrados em 2, em 3 parágrafos, tá bom? 2, deixar o corretor do Word ligado. Por padrão já deve estar ligado de vocês, mas tem a parte ortográfica, né? Verificar a ortografia. Então você consegue ver se a palavra foi escrita correta, não foi, e assim por diante. Isso já te poupa um trabalho também na parte de revisão de português. Terceiro é passar o Copilot sempre antes de cada envio. Então você vai fazer o envio, já passa antes, já se garante, tá bom? Também, depois que você passar no Copilot, confira novamente o nome do arquivo, confira se aquele arquivo é realmente a versão final. Isso acontece muito também, tá? O aluno fez a correção, ele manda a correção anterior do tutor, ele não atualiza para a nova. Então sempre vai trabalhando com versões, pode até colocar assim, olha, versão 1, versão 2, versão 3, para você não se perder, tá bom? Toma cuidado para não sobrescrever uma versão com a outra, isso pode acontecer também, às vezes você perde o que você escreveu, sempre ter esse controle aí. Tá? E por fim, evitar sempre, né, enviar sempre uns 15 dias antes, né, úteis antes do prazo final. Por quê? O tutor tem 7 dias para corrigir. Se ele corrigir no 7º dia, você ainda tem mais 7 dias úteis, né? Mais 8 dias úteis para corrigir e repostar. Então, para você é bom também ter um prazo maior, tá? Pode ser que o tutor corrija em 2, 3 dias. Isso
acontece na maioria dos casos, né? 4, 5 dias ele já corrigiu, já te mandou tudo bonitinho, você já consegue trabalhar em cima daquele texto. Mas às vezes até ele corrigir, te mandar, você entrar no ABA, porque às vezes acontece também, a gente não entra todo dia, não consegue às vezes, ou até esquece, tá? Então, se você entrou depois de 2 dias que ele te mandou o feedback, poxa, são 2 dias que você perdeu ali, tá? Do feedback. Então é importante você manter esses prazos aí. Daí com isso, pessoal, agradeço a todos, tá bom? A atenção. E qualquer dúvida, também contem comigo. Então podem mandar e-mail e provavelmente aí, agora em abril, eu vou criar um dia, um link também no Teams para a gente discutir, quem tiver com dificuldade, desenvolver o TCC, tá bom? Muito obrigado, boa semana a todos.